E assim convido a ouvirmos a leitura bíblica deste domingo, conforme Lucas, capítulo 11, versos 1 a 13, onde a palavra de Deus nos diz: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Jesus disse ainda: Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: Deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês, se ele não se levantar para dar esses pães por seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para guiar o nosso caminho. Amém. Meu Cristo, que salva, não há ninguém igual. Cada vez mais quero louvar teu grande e poderoso amor. Conforto, refúgio, és proteção para mim, que meu viver, tudo que sou, nunca deixe de adorar. Cante ao Senhor toda a terra e céu, louve o poder majestoso do Rei. Tremam os montes e todo o mar ao seu nome ouvir. Cante ao Senhor toda a terra e céu, louve o poder majestoso do Rei. Tremam os montes e todo o mar ao seu nome ouvir. Com alegria eu canto ao Senhor, dele pra sempre será meu amor. Nada supera a promessa que ele. Cante ao Senhor toda a terra e céu, louve o poder majestoso do Rei. Tremam os montes e todo o mar ao seu nome ouvir. Com alegria eu canto ao Senhor, dele pra sempre será meu amor. Nada supera a promessa que ele fez. Nada supera a promessa que ele fez.
Amados irmãos, amadas irmãs, não é possível sermos cristãos sem uma vida de oração. Richard Foster, um teólogo e pastor, nos diz: de todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal, porque nos conduz a uma comunhão perene com o Pai. Como evangélicos de confissão luterana, muitas vezes podemos subestimar o poder da oração. Fato é que a oração não está ligada apenas ao falar com Deus, mas também ao ter uma comunhão intensa e profunda com Deus, ao ponto de sermos transformados. Deus usa a oração para nos transformar. A partir da comunhão com o Senhor, vamos aos poucos entendendo o que Deus quer para as nossas vidas. Para orar, é preciso estar disposto ao quebrantamento, à transformação, a mudanças, pois elas vão acontecer. Através da oração, quem sabe aos poucos o coração de pedra vai ficando mais mole e compreensivo. Quem sabe as mãos fechadas e egoístas são abertas para a solidariedade. Quem sabe a fé fria e seca vai se transformando lentamente num lindo jardim vivo. Oração não é apenas comunicação com Deus, mas transformação pessoal a partir do relacionamento com Deus. Martinho Lutero dizia: tenho tanto a fazer que não consigo prosseguir sem gastar 3 horas diárias em oração. E tenho certeza de que a reforma do século XVI não teria sido possível se Lutero não fosse um homem com uma profunda espiritualidade e um homem dedicado à oração. Søren Kierkegaard, um teólogo e filósofo luterano dinamarquês, certa vez observou: um homem orava e no início pensou que a oração equivalia a falar. Contudo, à medida que foi ficando cada vez mais quieto, percebeu que a oração é ouvir. Portanto, a partir do texto bíblico que ouvimos, quais lições importantes podemos aprender sobre a oração? O que o próprio Senhor Jesus tem a nos ensinar sobre isso? Primeiro ponto da nossa pregação de hoje: é preciso ter um começo. O texto bíblico inicia dizendo: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Lucas 11, 1-2. Portanto, o primeiro passo para uma vida dedicada à oração é a humildade. Sem saber, aquele discípulo tinha acabado de fazer uma oração. O seu pedido para que Jesus lhe ensinasse a orar já era uma oração, embora ele nem tivesse se dado conta disso. Portanto, no começo pode ser difícil ter uma vida de oração. Talvez em muitos momentos sintamos que estamos sem palavras ou sem jeito para falar com Deus. Então esse será o momento de pedir que o próprio Senhor coloque as palavras em nossos corações e em nossas bocas. Em muitas situações não sabemos o que pedir. Quantas vezes estamos diante de situações com pessoas em estado terminal, por exemplo, e não sabemos se oramos pedindo por cura e restauração ou que Deus conceda o descanso? Nestas situações, não devemos confiar que nossa oração será poderosa ou que nós mesmos teremos poder para algo. Mas nos bastará pedir que o Senhor nos ensine a orar e que Ele nos diga o que devemos pedir. Isso não é fácil. Muitas vezes Deus poderá pedir para que oremos por coisas que não queremos. Por isso, a oração nunca é um pedido para aquilo que queremos, mas para aquilo que necessitamos. Nós queremos muitas coisas, mas Deus sabe o que precisamos. E então Jesus ensinou aos discípulos a oração do Pai Nosso, a oração mais conhecida no mundo inteiro. No texto bíblico que ouvimos, temos a versão de Lucas, que é a versão do Pai Nosso, usada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Talvez alguém já tenha se perguntado por que o Pai Nosso luterano é diferente do Pai Nosso católico. A resposta é simples. Enquanto nós oramos conforme a versão de Mateus 6, 9-13, os católicos oram conforme a versão de Lucas 11, 2-4. A essência da oração, porém, permanece a mesma e ambas as versões são, portanto, bíblicas. Assim, é preciso ter um começo, como aquele discípulo que pediu a Jesus que o ensinasse a orar. Comece hoje mesmo.
Dedique um tempo de qualidade do seu dia para oração e você verá o quanto você será aos poucos transformado, transformada através desse relacionamento com Deus. Segundo ponto da pregação de hoje, é preciso ter perseverança. Logo após Jesus ensinar aos discípulos a oração do Pai Nosso, ele contou uma história que poderia muito bem acontecer em nossos dias. Imagine alguém bater na sua porta meia-noite pedindo pão porque aquela pessoa recebeu visita e não tem o que lhes oferecer para comer. Que situação! A resposta do amigo poderia muito bem ser a nossa resposta. Deixe-me em paz, a porta está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Lucas 11:7. O amigo não estava errado. A não ser que a visita do seu amigo tinha vindo de surpresa, ele teve o dia inteiro para se preparar para recebê-los. Agora, em plena meia-noite, vai incomodar o seu vizinho, pois ele que se vire. Porém, o amigo não desistiu de pedir. Digo a você, se ele não se levantar para dar esses pães por seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Lucas 11:8. Enquanto o de dentro de casa queria dormir, aquele que estava à porta não cessava de bater e pedir pela ajuda que necessitava. Portanto, sejamos perseverantes na oração. Não devemos desistir no meio do caminho. Deus nos dará aquilo que realmente precisamos, mas nem sempre nos dará aquilo que queremos. E também o tempo é de Deus. Se Deus não nos concedeu o que estamos pedindo, ou é porque não precisamos tanto daquilo quanto achamos, ou porque ainda não fomos transformados o suficiente ao ponto de podermos receber daquilo que Ele quer nos dar. Na história da igreja temos o exemplo de Agostinho de Hipona, um dos grandes sábios cristãos que passou pela terra. Agostinho vivia uma vida pervertida e longe de Deus. Sua mãe, Mônica, porém, insistia em oração pela sua conversão. Um dia o bispo disse a Mônica que seria impossível perder esse filho de tantas lágrimas. De fato, após 33 anos de oração, Agostinho se converteu ao cristianismo. E Mônica, antes de morrer, viu seu filho seguindo o caminho de Cristo. Isso foi tão importante que mais tarde o pensamento de Agostinho influenciou profundamente um monge alemão chamado Martinho Lutero. Portanto, como Mônica, sejamos perseverantes na oração, não desistamos. Terceiro ponto, é preciso ter confiança. E então, ao final do texto, Jesus diz: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Lucas 11:9-10. Werner Wiese, nosso professor de Novo Testamento na Faculdade Luterana de Teologia em São Bento do Sul, Santa Catarina, dizia: orar é perigoso, pois corremos o risco de sermos atendidos. Portanto, é preciso também sabedoria no pedir. A oração é feita a partir da confiança em Deus. E só podemos confiar em alguém se construímos um relacionamento. Não há como confiar sem conhecer. Então, como vamos saber o que orar se não conhecemos a Deus através da sua palavra e se não buscamos um relacionamento com Deus através da vida de oração? O nosso relacionamento com Deus deve ser como o relacionamento entre pais e filhos. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Lucas 11:11-12. A oração pressupõe confiança. Deus sabe o que eu preciso e Ele será justo, tanto se me atender quanto se não me atender. Ganhando ou não aquilo que estamos pedindo, Deus continua sendo Deus. Por isso a oração com fé pedirá pela vontade de Deus. Uma vez ouvi alguém dizer que as pessoas que oram pedindo que Deus faça a sua vontade são pessoas de pouca fé, pois já estão desacreditando da própria oração desde o começo. Se for assim, então Jesus também tinha pouca fé, pois foi Ele mesmo quem nos ensinou a orar dizendo:
seja feita a tua vontade. A oração com fé não significa barganhar com Deus, fazer negócios com Deus ou acreditar que de tanto eu mostrar que eu quero algo, então certamente irei receber. Ao contrário, a oração com fé é a oração que se entrega nas mãos de Deus e que continua confiando mesmo quando a cura não vem, quando a vida não pôde ser poupada da doença e morte, quando o acidente não pôde ser evitado, quando os filhos não puderam ser preservados de maus caminhos, assim por diante. Inclusive, é nas respostas que Deus dá às nossas orações que podemos perceber se confiamos de fato em Deus ou só amamos ao Senhor enquanto Ele possui algo a nos oferecer. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos buscar uma vida de oração com humildade, perseverança e confiança. Busque tempo de qualidade com o Senhor. Lentamente, através da oração, Deus vai transformar a sua vida. Com o tempo, seu relacionamento com Deus será tão íntimo que você saberá o que pedir e terá a coragem de pedir, pois é o próprio Deus quem estará colocando a vontade dele no seu coração. Para terminarmos, trago para a gente um passo a passo que podemos usar nas nossas orações diárias, seja façamos elas de maneira sozinhos ou fazendo elas também em família. Primeiro passo, o louvor. Comece sua oração exaltando a Deus por quem Ele é. Para isso, busque conhecimento bíblico. Só será possível louvar e exaltar a Deus a partir do conhecimento de Deus. Portanto, inicie sua oração louvando a Deus pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Aí você vai para a gratidão. Agradeça a Deus pelas tantas bênçãos recebidas. Olhe para o seu passado, quem sabe para o dia anterior ou para a semana anterior, ou quem sabe para a sua história de vida. Nesse tempo, aproveite para agradecer a Deus pelas orações que Ele já respondeu. Em seguida, você vai para a confissão, que é um momento de olhar para dentro de si mesmo. Somos pessoas pecadoras que não merecem nada de Deus, pois Ele é justo. Portanto, confesse seus pecados a Deus, pedindo que Ele transforme a sua vida. Esse passo é o momento do arrependimento. E então, após a confissão, você vai na sua oração para a intercessão. Lembre-se daqueles que estão sofrendo e que precisam da sua intercessão, desde pessoas doentes até moradores de rua, pessoas desempregadas, abusadas, violentadas, pessoas ou famílias em luto. Coloque estas situações de sofrimento nas mãos de Deus, pedindo que Ele tenha piedade, mas também dispostos a fazer diferença com suas mãos. E então, por último, você vem com a petição, onde você faz os seus pedidos pessoais de oração. Abra o seu coração a Deus e fale a Ele da sua vida e daquilo que necessitas. Que o Senhor abençoe a todos nós. Como diria Bento de Núrcia, que viveu entre 480 e 547, orar e trabalhar, orar e trabalhar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Convido a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.